Há quase um ano, Ronald despertou ao alvorecer, fotografando uma linda mulher em trajes noturnos à sua cabeceira e a admirou por alguns minutos. Então, ele murmurou: "Bem, linda, um novo dia começou sem a sua presença. Wendy, sinto tanto a sua falta." A ideia de sua amada Linda ter partido ainda não se conformava com ele. Eles se conheceram quando tinham 18 anos, após ingressarem no mesmo curso de medicina na faculdade. Foi um amor à primeira vista, e eles permaneceram inseparáveis desde então. Ambos vindo de origens humildes, criados por suas mães. No final do primeiro ano, eles secretamente se casaram, tendo apenas suas mães e colegas de classe como testemunhas. Ronald assumiu as responsabilidades de ser marido e pai, trabalhando meio período como zelador durante o dia, estudando à noite e visitando o hospital central 3 vezes por semana. Ele fazia de tudo para garantir que Linda tivesse o necessário. A faculdade de medicina sustentava a jovem família e alojou-os em um quarto separado no dormitório, que Linda rapidamente tornou acolhedor. Eles viveram em harmonia, e Ronald não conseguia recordar de uma única briga em todos esses anos. No último ano de estudos, Linda revelou ao marido que estava grávida. Ronald, ouvindo essa notícia alegre, agarrou sua esposa e a beijou, girando-a pela sala. Linda, rindo, disse: "O que você está fazendo? Me coloque no chão, seu maroto. Em breve, você será pai, e precisamos nos preparar seriamente." Linda passou pela gravidez com facilidade, até mesmo concluindo seus estudos nos últimos meses. Ronald encontrou trabalho em uma ambulância após se formar, enquanto Linda, tendo dado à luz sua filha, focou-se em administrar a casa e cuidar do filho. Ronald não conseguia recordar exatamente quando sua esposa começou a se sentir mal. Ela começou a ter fortes dores de cabeça, mas sempre recusava a ideia de procurar atendimento médico quando ele insistia, dizendo que isso passaria. Ronald finalmente a convenceu a fazer um exame médico, e o diagnóstico parecia irreversível, segundo os médicos. O tempo estava perdido, e ele só podia esperar pelo desfecho infeliz. Ronald não conseguia acreditar no que ouviu naquele dia, e mesmo depois de algum tempo, ele ainda se culpava por não ter pressionado sua esposa a fazer o exame quando ela começou a se queixar. Os especialistas afirmaram que não havia mais nada a fazer. Ronald fez o possível para cuidar de sua esposa, administrando soros e injeções à noite com base em seu conhecimento médico. Ele sabia que seus esforços eram em vão, mas seu coração mantinha uma centelha de esperança de que o amor e o cuidado pudessem criar um milagre. No entanto, não importava o quanto ele acreditasse nisso. Uma manhã, sua querida esposa, Linda, faleceu. Ela se foi silenciosamente durante o sono, sem um gemido ou suspiro. Quando Ronald acordou, percebeu imediatamente que algo terrível havia acontecido. Ele não conseguia recordar quanto tempo havia passado desde a tragédia. Ele se sentou à beira da cama de sua esposa, a balançando suavemente, com um nó na garganta que o impedia de chorar. Tudo após esse momento parecia um sonho, como se não tivesse acontecido com ele: o funeral, o velório e os lamentos de Wendy, que insistia em ver sua mãe. A garotinha suplicava: "Eu quero minha mamãe. Eu quero minha mamãe." Ela puxava o pai, que chorava silenciosamente, sem perceber que algo irreversível havia acontecido. Ronald não sabia como explicar à criança de 3 anos que sua mãe havia falecido e nunca mais estaria presente. Ele lhe disse algo sobre o céu, onde sua mãe estaria agora. Wendy, perplexa, perguntou por que ela não os levou junto. Ela não disse que nos amava? Ronald enxugou as lágrimas e explicou que sim, mas que sua mãe agora estava cuidando e protegendo-os de cima. O que mais ele poderia dizer a uma criança? Nos primeiros 6 meses após a morte de sua esposa, tudo parecia um inferno. Sempre que podia, a mãe de Ronald vinha ajudar com a neta. Ele não via sua sogra desde o funeral, quando ela o ignorou e respondia com monossílabos. Contudo, um dia, ao chegar ao cemitério, ele mal reconheceu a mulher. Ela parecia 10 anos mais velha, com as mãos trêmulas devido à perda de sua única filha. Ela havia passado de uma mulher florescente de 51 anos para uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e frágil, consumida por sua dor. Ronald nunca imaginou o quanto a mãe de Linda, sua sogra, estava sofrendo. Ela precisava de ajuda.
Eles se sentaram por um longo tempo em um banco próximo ao túmulo naquele dia. Ronald convenceu sua sogra, Ellen, de que ela não podia permitir que a perda de sua filha a destruísse. Seu rosto indicava que ela estava se enterrando na mesma cova onde Linda agora repousava. Linda não voltará, e você tem uma neta que está crescendo, ele disse a ela. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos e, após alguns minutos de silêncio, perguntou com voz suave, como ela está? Gostaria de visitá-la nos finais de semana, se você não se importar. Ronald respondeu prontamente, claro, Ellen, é claro, ela é sua única neta, e ela a adora. Ela espera ansiosamente suas visitas nos fins de semana. Ela gosta muito de passar tempo com você. Ellen começou a visitar eles regularmente e passava a noite com Wendy nos dias em que Ronald estava de plantão. Em um desses dias, quando Ronald saiu para seu turno, sabia que Ellen havia levado sua neta para sua casa. O dia estava tranquilo, mas à noite, as chamadas começaram a chegar uma após a outra. Por exemplo, uma senhora idosa de 80 anos ligou alegando que estava morrendo, com pressão arterial e pulso elevados. Em seguida, houve um homem com um estado pré-infarto que não pôde ser transportado devido a uma briga entre adolescentes na entrada. Graças a Deus, tudo correu bem, e eles conseguiram levá-lo ao hospital. Quando parecia que a noite estava terminada, veio a ligação de um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. A noiva estava se sentindo mal no casamento, e ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. O motorista da ambulância sorriu e, ao sentar-se ao volante, disse, bem, vamos ver onde os mais abastados da cidade vão parar. Sim, vamos, concordou o paramédico mais experiente com uma careta. Há sempre alguém passando mal em casamentos, seja a noiva ou os convidados. Às vezes, é o resultado do excesso de álcool em um dia tão importante. Acredite em mim, já vi de tudo em casamentos, com situações em que mal conseguimos salvar o casal feliz. Quando os paramédicos entraram no restaurante, o casamento estava em pleno andamento, com música alegre e brincadeiras do mestre de cerimônias. Literalmente no primeiro instante, um homem correu em direção a eles. Pela presilha especial em sua lapela, identificou-se como noivo. Ronald imediatamente desconfiou dele. O rosto rubro e suado do noivo, juntamente com os olhos lacrimejantes, causaram uma aversão inexplicável ao paramédico. O noivo pegou Ronald pelo cotovelo e o levou para o lado, sussurrando, me desculpe, houve um mal-entendido. A noiva passou mal devido à agitação. Alguém chamou vocês. Durante a conversa, o homem tentou arrastar Ronald para fora, o que o incomodou. Ficou claro que o noivo não estava sendo sincero ou estava escondendo algo. Vamos examinar a noiva, sugeriu Ronald com insistência. Vamos lá, ela já está muito melhor. Até estou disposto a pagar pela chamada falsa. Com essas palavras, o noivo retirou um monte de notas do bolso. Espero que haja o suficiente aqui para você e seus colegas. Ronald recusou o dinheiro. O noivo então acrescentou, posso também preparar um pouco de comida, vinho, champanhe. Volte para casa, faça sua família feliz e brinde a nossa saúde com sua esposa. Ao mencionar sua esposa, Ronald literalmente se contorceu de desgosto por esse homem. Não estava claro para o paramédico porque esse recém-casado estava tão ansioso e tentando levá-los para fora. Ele claramente não queria que eles vissem a noiva. Ronald estava desconfiado e decidiu certificar-se de que a mulher estava bem. Fez um gesto silencioso para os paramédicos que estavam com ele e foi até onde o casamento estava acontecendo. Os convidados pareciam estar comemorando há horas. Alguns dançavam no centro do salão, enquanto outros continuavam a levantar copo após copo. As mesas estavam repletas de comida, e Ronald engoliu em seco. Ele mal tinha tido tempo para almoçar naquele dia. Tinha apenas uma xícara de café e um sanduíche. Finalmente, ele avistou a noiva, que estava sentada na cabeceira da mesa. Ela obviamente não estava se sentindo bem, pois estava apoiada no encosto da cadeira, com a cabeça apoiada nos braços cruzados. O véu cobria seu rosto, mas quando Ronald se aproximou e ergueu delicadamente a renda fina para verificar sua condição, ele quase gritou. Ele mal podia acreditar no que via. Por um momento, ele pensou que fosse sua esposa linda. Se ele não tivesse estado no funeral,
teria realmente acreditado nisso. No entanto, depois de observar a mulher por alguns segundos, ficou claro que não era linda, mas a semelhança era surpreendente. Após examiná-la mais de perto, Ronald percebeu que ela havia sofrido uma forte reação alérgica a algo na comida. Seu rosto e mãos estavam cobertos de manchas vermelhas. Quando ele pediu que ela abrisse a boca, suas suspeitas foram confirmadas. A noiva estava em um estado quase inconsciente. Qualquer demora poderia resultar em inchaço na laringe, se não fosse tratada a tempo, poderia ser fatal. Ao perceber que a noiva havia aberto os olhos, Ronald perguntou: "Você é alérgica a algum alimento? O que você comeu hoje?" Ele suspeitava que ela tivesse uma reação alérgica a algum alimento, talvez frutos do mar, nozes, cítricos ou cogumelos. A garota respondeu com voz fraca: "Sim, sou alérgica a frutos do mar, mas Tony, meu marido, disse que alertou os chefes." Nesse ponto, a música já havia parado, e todos os convidados e fornecedores estavam assistindo com atenção. Ronald se virou e viu um grupo de pessoas vestidas de preto com aventais brancos, entre eles um homem alto de cabelos grisalhos e um chapéu branco bem alinhado. O paramédico fez um gesto para ele e perguntou: "Você é o chefe? Me diga, entre os pratos na mesa, há frutos do mar, seja como prato principal ou como ingrediente em outros pratos?" O chefe deu de ombros e respondeu surpreso: "Claro, tudo foi preparado conforme o pedido." "Qual é o problema?" O paramédico explicou: "Os frutos do mar estão em quase todos os pratos, exceto no bolo e na sobremesa. Disseram-me para moer tudo o mais fino possível, para que os convidados adivinhassem onde e o que foi adicionado." Ronald percebeu que, dessa forma, a noiva estava exposta a uma grande quantidade de alérgenos. O chefe avistou o noivo no corredor e acenou com a cabeça em sua direção, dizendo: "Ele me perguntou sobre isso." O recém-casado ficou pálido, grandes gotas de suor apareceram em sua testa, mas ele rapidamente percebeu que estava encrencado. "Que bobagem", disse ele. "Eu disse para adicionar frutos do mar apenas em uma salada, que deveria ser colocada apenas nas mesas dos convidados, não como prato principal. Eu me lembro claramente de ter dito para não adicionar frutos do mar." Ronald insistiu na internação da noiva, argumentando que a ação dos remédios proporcionaria apenas alívio temporário. Ele explicou que era necessário remover completamente os alérgenos do corpo, o que era difícil de fazer em casa. Inicialmente, o noivo resistiu, mas a pressão do paramédico e dos convidados entusiasmados o convenceu a concordar. Contudo, ele não concordou em os acompanhar, dizendo: "Você percebe que alguém precisa encerrar nossa festa de casamento. Não posso deixar nossos convidados sozinhos." Ronald ficou perplexo com a insensibilidade do noivo diante da condição grave de sua esposa. Todavia, ele ficou aliviado por não ter que lidar com o noivo durante o transporte da noiva para o hospital. Na ambulância, Ronald notou novamente a notável semelhança entre a noiva, Michelle, e sua falecida esposa, Linda. A única diferença era que Michelle parecia ser um pouco mais velha. A injeção aplicada no restaurante aliviou o quadro da paciente, e ela conseguiu falar o suficiente para preencher os documentos necessários para a internação. Ronald soube que seu nome era Michelle e que ela era 2 anos e meio mais velha do que Linda. Michelle explicou que era dona de um grande negócio herdado de seu pai, um conhecido empresário da cidade que possuía uma marcenaria e uma rede de lojas de construção. Seu pai havia falecido de repente de um ataque cardíaco há alguns anos, e ela havia herdado tudo. Quando Ronald perguntou sobre sua mãe, Michelle respondeu tristemente: "Minha mãe não está mais viva. Eu nunca a conheci. Meu pai nunca gostava de falar sobre ela, e a única pessoa que me criou, minha babá, mencionou uma vez que ela morreu muito jovem, supostamente de alguma doença. Ela não disse qual doença, e isso é tudo o que sei. Então, eu sou a única da família." Enquanto Ronald ouvia a história de Michelle, ele não pôde deixar de notar a familiaridade de seu rosto e traços com os de Linda. Quando chegaram à clínica, suas obrigações estavam terminando, e sabendo que sua filha estava sob os cuidados da avó, ele optou por permanecer com Michelle por algum tempo. Ela imediatamente passou por todos os exames necessários e foi internada em uma enfermaria com soro. Ronald optou por esperar pelo resultado. Quando o médico assistente entrou na enfermaria, pediu que ele se retirasse para o corredor a fim de conversarem.
Nesse momento, ele não quis confirmar suas suspeitas e perturbar a paciente, pois ela ainda estava fraca. Os testes indicaram que o nível do alérgeno em seu sangue estava tão alto que era surpreendente que ela tivesse sobrevivido. Se ela tivesse ingerido um pouco mais de comida contendo o alérgeno, ela não teria chegado à clínica e provavelmente teria sido declarada morta no restaurante, resumiu o médico. Ronald não compartilhou o que ouviu. Quando retornou ao quarto, ele apenas sorriu e disse: "Bem, você vai se recuperar, e isso é o mais importante, mas precisará ficar aqui deitada por alguns dias para eliminar todas as toxinas do seu corpo. Eles lhe administrarão vitaminas intravenosas, e você sairá como nova. Venho visitá-la sempre que possível, se você não se importar, claro." Ela sorriu e respondeu: "Claro que não, muito obrigada. Se não fosse por você, pensei que ia morrer ali mesmo no restaurante. Ainda não entendi o que aconteceu comigo." Tony disse que ele mesmo escolheu o cardápio e conversou com os chefes. Ronald deu de ombros e, à medida que se aproximava da porta, comentou: "Parece que nem tudo foi negociado adequadamente. Por enquanto, se seu marido trouxer comida para você, evite comê-la, pelo menos enquanto estiver no hospital. Coma apenas a comida da dieta hospitalar. No seu caso, a dieta correta é o mais importante agora." "Ok, claro, e obrigada novamente." Michelle terminou tristemente, mas logo sorriu e acrescentou: "Apesar de agora ser casada e ter o Tony, um homem excelente que me ama." Ronald não expressou suas suspeitas sobre esse homem e decidiu verificar tudo com cuidado. Após sair do hospital, Ronald decidiu fazer uma visita à sua sogra. Ele percebeu que Michelle guardava uma notável semelhança com sua falecida esposa, mas havia uma razão por trás dessa coincidência que somente Ellen poderia esclarecer. Ronald estava ciente de que Ellen, após a perda de sua filha, frequentemente se sentia abalada, e as lembranças de Linda causavam a ela muita angústia. Em geral, ele evitava tocar no passado, mas agora sentia uma necessidade vital de obter algumas respostas. Desde o início, Ronald tinha um sincero desejo de desvendar esse enigma. Quando cumprimentou Ellen, ele indagou: "Por favor, Ellen, me diga, por acaso, Linda tinha uma irmã?" Sentando-se em uma cadeira, ela respondeu hesitante: "O que você quer dizer, Ronald? De onde vem essa ideia?" "Como você sabe, Linda era minha única filha. Por favor, não toquemos nesse assunto. Vamos tomar um chá." Enquanto colocava a chaleira no fogo, Ronald percebeu que algo a perturbava profundamente. Determinado a obter respostas, ele prosseguiu: "Hoje, durante uma ocorrência, conheci uma jovem que se assemelha muito a Linda." Ele observou cuidadosamente a reação de sua sogra, que estava visivelmente tensa, como evidenciado pelas mãos inquietas que não paravam quietas. Ela alisava a toalha da mesa e, em seguida, começou a vasculhar os doces em um vaso em cima da mesa. Ronald não desviou o olhar e continuou sua narrativa: "Nos primeiros minutos, até pensei que fosse minha Linda ressuscitada. Porém, logo percebi que era outra mulher, embora notavelmente semelhante. Surpreendentemente, ela é alguns anos mais velha e atende pelo nome de Michelle. Como isso pode ser possível?" Nesse momento, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da mulher, preocupando Ronald, que rapidamente buscou no armário algumas gotas de sedativos que já havia administrado a ela em ocasiões anteriores. Ronald expressou sua disposição de aguardar o tempo que fosse necessário para descobrir a verdade. Durante cerca de 5 minutos, Ellen permaneceu em silêncio, com as mãos cruzadas no colo, antes de começar a falar em voz baixa: "Certo dia, vim do interior para esta cidade. Meus pais faleceram em um acidente de carro quando eu tinha apenas 5 anos. Fui criada por minha avó. Após minha formatura na escola, sonhava em ingressar na faculdade, mas a vida tomou um rumo diferente naquele ano. Quando o último sinal da escola tocou para mim, minha avó ficou gravemente doente e acabou falecendo. Naturalmente, não pude abandoná-la, então consegui um emprego em uma fazenda local e continuei na aldeia, desistindo de meu sonho de me tornar professora. Durante 2 longos anos, trabalhei árdua e incansavelmente no estábulo, e à noite, permanecia de plantão na casa de minha avó. Naquela época, acreditava que minha vida nunca mudaria. Até que enterrei a única pessoa que me restava e fiquei sozinha. Sem mais laços que me prendessem ao interior, decidi partir para a cidade,
onde a vida parecia mais promissora e descomplicada. Quando minha avó soube do meu desejo de deixar o campo, escreveu um bilhete para um parente muito distante, pedindo ajuda, caso fosse possível. Segui diretamente para o endereço anotado no verso da carta, incerta se a pessoa ainda estaria lá, mas tive sorte. Mary, a quem custei a localizar, prontamente se dispôs a me auxiliar. Ela vivia sozinha desde a morte de seu marido, e seus 2 filhos estavam servindo o exército em diferentes partes do país. Mary trabalhava como governanta para uma família abastada. Alguns dias depois, ela providenciou para que eu ficasse na casa de um empresário. O chalé era espaçoso e esplêndido, algo que só vira em programas de televisão até então. A família era composta por apenas 3 pessoas muito afáveis e descomplicadas na comunicação: o senhor e a senhora Griffin e sua filhinha. Rapidamente, eles se tornaram como uma segunda família para mim. No início, fui acolhida como governanta, mas após um mês, observando mais de perto, eles me ofereceram a posição de babá em tempo integral para a filha. Aceitei com gratidão, pois isso me assegurava moradia e dispensava preocupações financeiras. A filha dos donos era um anjo e não causava nenhum problema. O senhor e a senhora Griffin me tratavam com grande gentileza e logo se tornaram como uma família para mim. A senhora Griffin não me considerava uma empregada, mas sim uma amiga. Frequentemente, à noite, quando o senhor Griffin estava no trabalho, sentávamos juntas para beber chá e conversar sobre variados assuntos. Numa dessas noites, o sorriso misterioso da senhora Griffin revelou: Ellen, fui ao médico hoje e descobri que estou grávida novamente. Quero fazer meu marido feliz, pois ele ansiava por um filho há muito tempo. Fiquei emocionada com a notícia e rezei para que Deus nos concedesse um menino. Ellen ficou em silêncio por um momento, como se estivesse revivendo aquele momento. Ronald serviu um copo de água e o entregou a ela. Com um olhar de gratidão, ela deu um gole e continuou. O Sr. Griffin, é claro, ficou emocionado com a notícia. Cerca de uma semana depois, durante um exame de ultrassom, eles descobriram que teriam outra menina. O Sr. Griffin, a princípio, ficou um pouco desapontado, mas depois começou a confortar a esposa. Ele mencionou que ainda poderiam formar um time de futebol feminino. A Sra. Griffin riu muito e afirmou que com um marido assim, estava pronta para qualquer desafio. Com o tempo, o Sr. Griffin levou sua esposa a uma boa clínica e começaram a se preparar para a chegada do bebê. No dia em que a Sra. Griffin entrou em trabalho de parto, o Sr. Griffin estava nervoso e ansioso. Não conseguia ficar parado e ligou para a maternidade várias vezes, sem sucesso. Tentei acalmá-lo, lembrando-o de que era a segunda vez que passavam por isso e que tudo correria bem. No entanto, ele parecia não me ouvir. Lembro-me claramente daquele telefonema. O Sr. Griffin pegou o telefone, após ouvir o alto-falante do outro lado, deixou-o cair no chão. Começou a soluçar. Parecia que algo terrível tinha acontecido. Rapidamente, dei-lhe algo para acalmar os nervos e liguei para o hospital. Após explicar a situação, soube que a Sra. Griffin estava com dificuldades há algum tempo. Os médicos passaram várias horas tentando ajudá-la. Infelizmente, o bebê nasceu, mas a Sra. Griffin não sobreviveu. Não se pode medir o amor que tinham um pelo outro. A perda da esposa foi devastadora para o Sr. Griffin. Nos primeiros dias após a tragédia, temi que enlouquecesse, mas, felizmente, isso não aconteceu. Gradualmente, ele voltou ao trabalho, e após pegarmos a recém-nascida na maternidade, o Sr. Griffin desenvolveu um forte ressentimento pela criança. Sempre que a via em casa, ele cerrava os punhos e lágrimas enchiam seus olhos. Às vezes, chamava a garotinha de monstro que havia tirado sua esposa. Com raiva, dizia que preferiria que sua esposa ainda estivesse viva em vez da garotinha. Algumas semanas após o funeral de sua esposa, ele expressou a intenção de entregá-la a um orfanato, pois não queria vê-la em casa. Chorei naquela noite. Sentia pena da inocente criança. A menina se assemelhava muito à Sra. Griffin, o que só reforçava a memória da tragédia para o marido. Tentei persuadi-lo novamente, mas, percebendo que ele não mudaria de ideia, pedi-lhe para me dar a tutela da menina. Ronald mal percebeu quando pegou um copo de água da mesa, trazido por sua sogra, e tomou alguns goles avidamente.
Sua boca estava seca de excitação. Ele não conseguia acreditar no que tinha ouvido, mas Ellen não conseguia parar e continuou. Então implorei para dar à garota uma chance de conhecer a maternidade. Disse a ele sobre meu relacionamento com um jovem, engravidando, mas tendo um aborto espontâneo. O médico disse que eu não poderia mais ter filhos. O Sr. Griff estava visivelmente abalado com a revelação, mas continuou ouvindo. Ellen prosseguiu. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas eu continuei pedindo. Finalmente, ele concordou e me entregou a tutela de Linda. Foi quando lhe dei esse maravilhoso nome. Ao sair da casa do empresário com um bebê nos braços, prometi a ele que seria a melhor mãe. Ele prometeu nunca mais pensar em nós ou nos procurar. Disse que ficaria feliz em fazer isso, e tem sido assim todos esses anos. Nunca mais o vi, nem a irmã mais velha de Linda. Criei Linda sozinha. Fiquei feliz quando você se casou e deu à luz minha neta. E então, minha Linda se foi. Foi assim que ela me foi dada por Deus e levada embora. No final das contas, Ellen parou de falar, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ronald estava pensando no que tinha ouvido. Descobriu-se que a noiva cujo casamento ele ajudou era a irmã mais velha de sua falecida esposa. Desde o primeiro momento em que a viu no restaurante, percebeu que isso não poderia ser mera coincidência, e agora estava confirmado. As garotas eram irmãs que não sabiam da existência uma da outra. Saindo da casa de sua sogra, Ronald ficou muito tempo sentado no banco do lado de fora, pensando em sua esposa. Lamentou que tudo isso só tivesse sido revelado após a morte de Linda. Coitada, ela nunca soube que sua irmã mais velha morava na mesma cidade. Ele decidiu não demorar e contar tudo a Michelle. No dia seguinte, foi ao hospital. Por uma estranha coincidência, enquanto esperava o ônibus, seu olhar foi atraído por um casal se beijando em um carro preto estacionado. O rosto do homem lhe parecia familiar. Ronald ficou surpreso quando o noivo do restaurante do dia anterior saiu do carro. Ele parecia muito diferente agora, mais tranquilo e amoroso, ao contrário da agitação e dos olhares vingativos da mulher no casamento. Esse homem havia passado por uma transformação radical em seu comportamento desde então. Depois de ver o casal apaixonado, Ronald dirigiu-se ao hospital para visitar Michelle. Ainda não havia decidido se contaria a ela o que tinha visto, mas tinha certeza de que lhe contaria sobre sua irmã e sua vida. Quando abriu a porta da enfermaria de Michelle, ficou surpreso ao encontrar uma mulher mais velha dormindo na cama dela. Ronald fechou a porta silenciosamente e foi para a sala de espera. Um médico assistente estava sentado à mesa, escrevendo algo. Ao reconhecer Ronald, o médico o cumprimentou e disse: "Desculpe, não consegui impedir que ela fosse embora." Ela começou a se sentir melhor e insistiu em receber alta. Tentou ligar para o marido várias vezes, sem sucesso. Pegou um táxi e partiu. O médico então forneceu a Ronald o endereço dela. Ronald agradeceu pela ajuda e saiu rapidamente do hospital. Só então percebeu que a casa de Michelle ficava no extremo oposto da cidade. Pegou um táxi e estava com medo de que o marido dela tivesse tempo de prejudicá-la antes de chegar lá. Logo chegou ao bairro certo e agradeceu ao taxista antes de se aproximar de uma cerca alta com um pesado portão de aço. O portão não estava trancado, e Ronald ouviu agitação e sussurros no quintal. Enquanto se aproximava da cerca, viu Tony e sua amante tentando esconder algo volumoso em um baú, envolto em cobertores ou lençóis. Ronald temia o pior, mas decidiu não intervir e chamar a polícia. Quando ele finalmente conseguiu fazer uma ligação, a polícia chegou rapidamente. O marido de Michelle e sua amante ficaram surpresos com a chegada repentina da polícia e observaram em silêncio enquanto o carro era revistado e a casa era minuciosamente examinada. No entanto, o suposto cadáver não estava em lugar nenhum. Descobriu-se que eles haviam carregado o carro com itens de valor considerável, incluindo algumas pinturas, estatuetas preciosas e joias, o que lhe conferiu o direito de dispor dos bens de sua esposa enquanto ela estava no hospital. Você age como um oportunista, pegando tudo o que pode. Aliás, obviamente, isso não lhe pertence. Onde está Michelle e por que você está administrando a casa dela sem o conhecimento dela? O infeliz marido, como se lembrasse, endireitou os ombros e sorriu com toda a sua malícia.
Ele respondeu imediatamente: eu sou o marido legítimo de Michelle, e ela me pediu para retirar essas coisas. Ele olhou para sua amante confusa e disse alegremente: e minha esposa pediu para entregá-las a ela. Ele acenou com a cabeça na direção da garota. Essa é uma parente distante de Michelle. Ela acabou de adquirir um apartamento, e Michelle, por bondade, decidiu dar-lhe tudo. Ronald ficou mais uma vez surpreso com a habilidade desse personagem ardiloso de sair facilmente de qualquer situação constrangedora. Por sua vez, os policiais também não viram nada de ilegal em suas ações, verificaram seus documentos e partiram. Ronald sentiu que havia algo errado. Enquanto ele estava se dirigindo até ali e lidando com os policiais, Michelle já poderia ter chegado ali uma centena de vezes. O médico assistente ouviu ela chamar um táxi para este mesmo endereço. Não havia dúvida de que Michelle estava lá, e aqueles canalhas tinham feito algo com ela. Mas a questão de onde eles a estavam escondendo permaneceu obscura para ele. Uma coisa era certa: eles não poderiam tê-la levado muito longe durante esse tempo. Ronald decidiu ver o que fariam a seguir, e não teve que esperar muito. Meia hora depois, Tony saiu para a varanda com algum traje de pescador impensável. Sua namorada apareceu atrás dele com um roupão. A garota não iria a lugar nenhum e provavelmente estava apenas se despedindo dele. Ronald ficou feliz por ter encontrado um lugar de onde a entrada até a casa era claramente visível, e era possível perceber o que eles estavam falando. Querido, a garota disse ressentida, quando isso vai acabar? Você prometeu que iria se casar e então se livraria dela imediatamente. Tony beijou a amante e respondeu carinhosamente: tenha paciência mais um pouco, gatinha. Já que o casamento não deu certo, vou usar o plano B, vou levar ela até a casa de campo. Não tem estrada nenhuma, leva meia hora para chegar lá pelo pântano. Pelo menos ninguém saberá procurá-la lá. Em alguns dias, farei um boletim de ocorrência de desaparecimento dela, dizendo que ela saiu da clínica voluntariamente sem ser tratada e que algo aconteceu com sua cabeça e que ela não voltou para casa. A polícia não precisa de motivos para suspeitar de nada. Eles vão encerrar o caso rapidamente, e, se necessário, nós lhes daremos dinheiro. Os amantes se beijaram apaixonadamente e estavam obviamente satisfeitos consigo mesmos. Tony acrescentou: agora vou apenas verificar se não há chance dela escapar. Nós amarramos muito bem para ela não tentar fugir. Querido, você não pode acelerar o triste fim dela? A garota disse com a voz de uma criança magoada. Eu realmente gosto desta casa. O homem de repente a interrompeu, dizendo: você enlouqueceu? No que você está me empurrando? Não, eu tentei uma vez e não funcionou. Deixe as coisas continuarem como estão, e você entra em casa e espera. Tony caminhou em direção ao portão, e Ronald, com medo de ser notado, rapidamente se afastou, se escondendo atrás dos arbustos próximos. As plantas espinhosas arranharam suas mãos e o machucaram dolorosamente, mas ele aguentou silenciosamente. Assim que o vilão virou a esquina, escondendo-se cuidadosamente atrás das árvores, Ronald o seguiu. Ele estava feliz por já ser crepúsculo, e ele, vestindo um agasalho preto, era menos perceptível. Eles deixaram a vizinhança, e o marido infiel se virou para a floresta densa. Ronald costumava fazer caminhadas como filho, e ele e seus amigos sempre deixavam algumas placas na trilha para que fosse fácil sair caso se perdessem. E agora ele rasgou a camiseta na entrada da floresta e amarrou os farrapos em lugares visíveis nas árvores para encontrar o caminho de volta. Os sapatos de Ronald claramente não foram projetados para caminhadas pela floresta pantanosa, e depois de cerca de 10 minutos, ele percebeu por que o vilão à sua frente estava usando botas de pesca. As pernas de Ronald estavam molhadas e enlameadas, cobertas com lodo do pântano acima dos joelhos. Os tênis eram insuportáveis. Ele estava pensando em tirá-los, mas em algum momento, pisando na escuridão em um arco saliente, ele quase gritou de dor e imediatamente mudou de ideia. Na escuridão, ele tentou andar silenciosamente e ficou feliz que Tony, que estava andando 20 metros à frente, estava iluminando seu caminho com uma lanterna cujo brilho era um farol para o paramédico. Ronald não sabia quanto tempo eles caminharam, mas certamente não foi menos de meia hora. Finalmente, chegaram a uma vila na floresta. 5 casas, quase em ruínas, ficavam entre as árvores.
Era claro que ninguém poderia morar ali. Uma não tinha telhado, outra tinha janelas quebradas espalhadas pelo chão. A luz do entardecer deixava tudo sombrio. Ronald achava que ninguém morava nesses lugares há muitos anos, como se sentisse algo. Tony parou e olhou em volta, apontando sua lanterna. Mais um segundo, e o feixe de luz teria iluminado Ronald, que não teve tempo de se esconder. Mas alguém de cima decidiu auxiliá-lo. A lanterna piscou abruptamente e se apagou. Ronald estava no escuro, e a escuridão engoliu tudo ao seu redor. Os passos de Tony soaram surdos, e Ronald aproveitou a oportunidade para se aproximar do vilão. Tony não percebeu que sua lanterna havia falhado e continuou a avançar com confiança. Ronald se aproximou silenciosamente, e seus dedos treinados em anos de trabalho como paramédico encontraram um objeto afiado que ele sempre mantinha consigo, uma pequena faca de sobrevivência. Com passos silenciosos, ele se aproximou de Tony, pronto para agir caso fosse descoberto. A adrenalina corria pelas veias de Ronald enquanto ele se aproximava cada vez mais do homem que estava se tornando um perigo para Michelle. A escuridão da floresta os envolvia, e o destino dos envolvidos estava prestes a ser decidido naquele lugar sombrio. Que confusão! A estrada não se enxerga, e agora este infortúnio. Tony xingou com raiva, o que foi perceptível quando ele cuspiu e começou a revirar sua mochila. Em um minuto, ele pegou outra lanterna e a acendeu. Em seguida, dirigiu-se à cabana menor e deteriorada. A porta da cabana pendia literalmente em uma dobradiça. Uma janela era uma escuridão profunda, e a outra estava coberta por papelão cinza. Ronald começou a procurar uma oportunidade de ver o que estava acontecendo lá dentro e, desta vez, teve sorte novamente. Com a porta entreaberta, uma janela num canto permaneceu desobstruída, e ele se aninhou junto a ela. O que ele presenciou o chocou. Michelle estava sentada no chão sujo, encostada na parede, tentando falar com Tony, mas a mordaça que cobria sua boca dificultava a compreensão. Seu marido odioso, puxando uma corda de sua mochila, começou a falar com raiva. Por que você está fazendo barulho? Estou farto de você. Você realmente achou que eu poderia amar uma pessoa tão monótona como você durante toda a minha vida? Seu pai doente foi a única razão pela qual eu olhei para você. Michelle tentou se contorcer, mas suas mãos estavam amarradas, e ela continuou tentando pronunciar alguma coisa. Mas tudo foi em vão. Não se mexa, nada vai te salvar agora, ele continuou. Silenciosamente, sem incomodar ninguém, você morrerá aqui. E eu, um viúvo angustiado, herdarei todo o seu dinheiro de forma legítima. Mas alegre-se, você descansará para sempre nos braços da natureza, ao som dos pássaros, alheia aos predadores, a menos, é claro, que eles a encontrem antes de você morrer. Ronald não sabia o que fazer. Por um lado, ele queria confrontar esse crápula ali mesmo. Por outro lado, ele percebeu que nunca faria isso, mas definitivamente precisava punir o vilão. Ronald começou a pensar em um plano. Era necessário pegar Tony em flagrante. Caso contrário, ele poderia difamá-lo e a Michelle. Ronald percebeu que Tony não iria matar Michelle ali e naquele momento, o que significava que ele teria algum tempo para chamar a polícia. Novamente, depois de sair da cabana, Ronald ligou para a polícia. Quando eles souberam que era o paramédico, suspeitaram devido ao exagero do chamado pela segunda vez naquele dia. A polícia então se recusou a levar a sério. No entanto, Ronald não desistiu e relatou sobre a vila abandonada e que ele havia visto uma mulher amarrada no chão, além de ameaçar com uma auditoria do promotor caso eles não agissem. Só então o policial concordou em se dirigir ao local. Ronald literalmente encontrou o policial, guiando-se pelas suas pegadas. Quando saiu do matagal, a polícia já o esperava. Ronald acenou para eles e os conduziu até as casas abandonadas, compartilhando tudo o que já tinha visto. À medida que se aproximavam do local do crime, eles fizeram uma surpresa para Tony. Ele ficou atordoado e não sabia o que fazer quando a polícia anunciou que estava lá por causa da informação sobre um sequestro. Tony riu histérico, voltando a atuar. Sequestro? Do que vocês estão falando? Ele começou com a voz trêmula. Eu estava apenas indo para a floresta para relaxar. Isso é proibido agora.
Ronald olhou para ele com raiva e sussurrou, relaxando à noite na floresta? Espero que você não tenha dado à sua esposa outra dose de veneno. Ronald cerrou os punhos, tentando conter a vontade de agredir esse canalha. Tony sentiu a intensidade do ódio em seu olhar e decidiu ficar em silêncio, sem dizer mais nada. Assim, em completo silêncio, acompanhados pelos policiais, eles chegaram à cabana onde Michelle estava escondida. A mulher parecia muito pálida, mesmo à luz da noite, e Ronald estava preocupado com ela. Depois de desamarrarem as mãos e os pés da cativa e removerem a mordaça, ela olhou para Ronald com lágrimas nos olhos e sussurrou em uma voz quase inaudível, muito obrigada. Você me salvou novamente. Obrigada. De nada, você não é uma estranha para mim no verdadeiro sentido da palavra. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Por enquanto, você precisa ser levada para a clínica, certo? Ronald respondeu, a ajudando a se levantar. No entanto, quando ela tentou ficar de pé, quase desmaiou. Observando a situação, ele se virou para o policial e perguntou, vocês podem me ajudar a carregá-la? Vou tentar improvisar uma maca. Eles concordaram, e Ronald rapidamente montou uma maca improvisada com tábuas e algumas prateleiras velhas. Um dos policiais algemou as mãos de Tony, ignorando sua indignação, e ordenou que ele avançasse. Ronald e o segundo policial pegaram a maca em que Michelle estava sentada e começaram a caminhar, seguindo a lanterna dos que estavam à frente. Surpreendentemente, chegaram à entrada do bairro rapidamente, onde ambulâncias e carros de polícia já os esperavam. Tony tentou provar sua inocência ao policial, mas eles o repreenderam e ele calou a boca abruptamente, entrando em um veículo especial com grades. Um dos policiais que ajudava a carregar Michelle se aproximou da ambulância, onde ela já estava deitada, estendeu a mão para Ronald, que estava sentado ao lado da mulher, e disse, peço desculpas por não termos acreditado em você na primeira vez e obrigado por persistir. Em seguida, ele se dirigiu a Michelle, você está bem? E acrescentou que ela tinha sorte de ter um salvador e que não deveria se preocupar com seu marido maligno. Ele e sua amante seriam punidos de acordo com a lei. Acho que passarão alguns anos atrás das grades. O policial saiu, e Michelle olhou agradecida para Ronald e falou com voz fraca, você já deve estar cansado de mim, não é? Talvez você não precise me visitar no hospital. Sua esposa provavelmente está esperando por você. Ouvindo a menção de Linda, ele engoliu em seco e, após um breve momento de silêncio, respondeu, eu não tenho esposa. Ela faleceu. Colocando a palma de sua mão sobre a dela, ele sorriu tristemente e continuou, agora, com certeza não vou te abandonar, e vou cuidar de você. Michelle sorriu e, exausta, fechou os olhos. No hospital, ela foi colocada sob os cuidados do médico, e Ronald finalmente foi para casa. Chegou em casa por volta das 2 da manhã e tinha que estar no trabalho às 6 da manhã. Ao olhar para o quarto de sua filha, viu a avó e a neta dormindo juntas. Nesse momento, ele se sentiu grato por sua mãe morar perto e poder ajudá-lo quando necessário. Depois de algumas horas de sono rápido, ele se levantou, preparou uma xícara de café e começou a se preparar para o trabalho. Sua mãe sonolenta saiu do quarto e sussurrou, filho, onde você esteve? O que aconteceu? Você está bem? Ronald abraçou sua mãe e agradeceu por estar ao seu lado. Desculpe, ontem foi um dia terrível e acabei voltando tarde, mas agora está tudo bem. A mãe sorriu e o beijou antes de ir para o quarto da neta. Nesse momento, Ronald invejou as duas, pois poderiam dormir mais 1h30, sem se preocupar em tomar café da manhã. Ele seguiu para o trabalho no início de seu turno, mas sua mente estava com Michelle. Ele queria visitá-la na clínica, mas o trabalho estava o ocupando. Durante seu intervalo de almoço, ele ligou para a clínica para saber como Michelle estava. Ela está se sentindo muito melhor, disse a enfermeira de plantão. Até gostou do café da manhã. Após o turno, ele passou na creche para pegar a filha e imediatamente correu para o hospital. No caminho, explicou a Wendy que iriam visitar a tia dela, que estava muito doente. Sua filha, atordoada, perguntou, doente como a mamãe? Não, querida, a tia vai ficar bem, e vamos ajudá-la a se recuperar, ele respondeu, tentando tranquilizá-la. Precisamos visitá-la,
levar algumas guloseimas e ela definitivamente vai melhorar. A filha olhou para ele com ternura e sugeriu: vamos levar um bolo, meu favorito, e ela vai melhorar imediatamente, você verá. Ronald riu. Depois de comprar flores e um bolo, eles chegaram à enfermaria. Quando Ronald abriu a porta, o médico estava ao lado da cama de Michelle e a repreendia. Ao ouvir a porta se abrir, ele se virou e disse indignado: Ronald, só você pode fazê-la ouvir. Ela voltou aqui ontem e agora só se preocupa com seus negócios e não liga para a saúde. Como se desse lugar ao visitante, o médico se aproximou da porta e acrescentou de maneira ameaçadora: fale com essa moça, você a conhece bem. Nesse momento, Wendy olhou para Michelle pela primeira vez. Os lábios da garota tremeram, ela apertou a mão do pai e perguntou em voz baixa: a mamãe está de volta? Mamãe? Ela correu até Michelle, que estava sentada na cama, perplexa, se abraçou a ela e começou a chorar. Soluçando, a menina continuou dizendo: mamãe, não nos deixe de novo. Me sinto péssima sem você. Michelle, atordoada, instintivamente acariciou a cabeça da menina, olhando para Ronald com um olhar interrogativo. Ela viu que ele também estava atordoado, mas fez alguns gestos para ela. Nesse momento, a enfermeira que entrou percebeu que era preciso acalmar a criança. Conseguiu distraí-la e a tirou da enfermaria, conversando sobre algo em voz baixa. Assim que ficaram sozinhos, Ronald contou a Michelle sobre sua irmã, a morte de sua mãe e a decisão de seu pai de se livrar de Linda. Então, eles se sentaram e choraram, enquanto Ronald falava sobre como conheceu sua irmã, como eles se amavam e como ela havia sofrido antes de sua morte. Vários anos se passaram. Michelle se tornou parte integral da vida de Ronald e da pequena Wendy. O homem que amava sua falecida esposa se apaixonou por sua irmã, e Michelle respondeu ao amor dele com reciprocidade. No entanto, mesmo depois de vários anos de relacionamento, ela se recusava a se casar, apesar das propostas de Ronald. Mas quando ela o informou que estava esperando um filho dele, ele afirmou categoricamente que seu filho não nasceria de um pai ausente. Ou talvez você não goste do fato de seu marido ser apenas um paramédico, ele provocava Michelle, brincando e com um toque de seriedade, e ela acenava com as mãos em tom de brincadeira, rindo. Eu concordo, a mulher feliz dizia, abraçando seu amado. Um ano depois, em uma casa de campo na comunidade fora da cidade, enquanto os pais estavam no trabalho, duas avós felizes brincavam com dois gêmeos, e Wendy ajudava alegremente como uma irmã mais velha carinhosa. De vez em quando, ela limpava o nariz do menino. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.